não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, o conjunto do que os astrólogos escreveram ao longo do tempo pode ser uma bobajada sem fim, mas a premissa fundamental dela, a de que a nossa vida psíquica tem algo a ver com o ambiente terrestre e cósmico, essa premissa é imbatível. Só que toda esta linha de estudos, que eu saiba, foi abandonada há muito tempo, e só quem se interessou por ela foi o Rupert Sheldrake, que é reconhecido como um gênio, mas é um outsider de alguma maneira. Porque o assunto dele é este, é a relação entre o que se passa nos organismos psicofísicos e um imenso ambiente espacial e temporal que os transcende, quer dizer, um campo de investigação absolutamente ilimitado. Não é isso? E eu acho que o Sheldrake é o sujeito que abriu a porta para, vamos dizer, o progresso desse estudo daqui para diante. Mas tudo isso está muito ainda está muito rudimentar. Não é isso? Nós não sabemos sequer, vamos dizer, a relação entre a genética e a psique, que foi aberta para nós ver pelo Lipuzzondi, foi o primeiro sujeito que enfatizou, né, a importância do elemento genético na conduta humana, numa época em que o pessoal não conhecia o ADN, e, no entanto, aquelas descrições dele foram amplamente conformadas depois que se descobriu essa coisa do ADN. Mas até hoje é difícil você separar uma coisa da outra. Por exemplo, a ideia, o pessoal fala da influência cultural, os elementos culturais que moldam a personalidade. Hoje em dia, isso é um dogma da nossa cultura, né? Que a cultura molda a personalidade, e que você pode construir a personalidade do zero. Então, como se o ser humano fosse uma substância plástica que a engenharia social pode moldar a seu bel prazer. Mas eu pergunto, mas como que a engenharia social pode moldar isso aí sem ela moldar ao mesmo tempo o ambiente físico? E então existe toda uma outra linha de investigações possíveis. Como mudar a cabeça das pessoas mudando o ambiente físico. O pessoal da Bauhaus estudou isso durante algum tempo e acreditava que podia criar um novo tipo de homem, né? Um homem socialista, através de mudanças na arquitetura e no urbanismo. Então inventaram esses conjuntos habitacionais, que o BNH copiou, né? E hoje sabe-se que esse tipo de conjunto não cria um novo homem, mas esse novo homem é, na maior parte dos casos, um delinquente. Aquilo é uma fábrica de bandidos, não era isso que estava no plano. Isso quer dizer que a tentativa de dominar a psique humana através do ambiente físico fracassou. Por quê? Por causa da superficialidade dos estudos existentes até então. Eu duvido muito, por exemplo, que esse pessoal da Bauhaus tenha estudado as obras do Willy Herpach. Foi publicado até em português, tem um livro chamado Geopsique, uma tradução medonha, mas existe. Então, mais ainda,
a partir dos anos 60, começa a surgir uma certa consciência de que a manipulação do ambiente físico tem limites. Quando surge a consciência ecológica, nós mexemos, de repente começa a dar tudo errado. Então, o fato é que a situação não mudou muito em relação ao homem de Neandertal, quer dizer, o nosso domínio do ambiente físico continua sendo precário, porque na medida em que ela aumenta, tá certo? Aumenta os efeitos colaterais que nós não controlamos. Porém, é a partir daí que surge, então, vamos dizer, a ideia da sociedade administrada, a administração total. Você vê aqui, no começo da escola de Frankfurt, os primeiros membros da escola de Frankfurt, especialmente Friedrich Pollock, tinham um entusiasmo extremo pela ideia da economia planejada. Tá certo? Mas, como é que você vai planejar a economia sem você planejar também, por exemplo, a educação? Se você muda a economia, você tem que treinar as pessoas para que elas possam se adaptar à nova modalidade de economia. E isso implica, então, vamos dizer, a educação. Mas como você vai mudar a educação sem você mudar a cultura, os valores, a arte, o cinema, a propaganda, etc, etc, etc. Então, surge a ideia da programação total. Tá certo? E, evidentemente, essa programação total tem um pequeno problema. Existem outras pessoas que têm outras ideias a respeito da programação total. Quando eu falo dos 3 grupos globalistas, cada um tem o seu projeto. Então você tem, né, 3 mundos unificados em concorrência. Tá certo? Então, tudo isto reflete, no fundo, o desejo de você, pela tecnologia, você resolver de maneira forçada problemas cuja compreensão teórica você não tem. Então, esta é, vamos dizer, a situação. Quer dizer, a tecnologia progride formidavelmente, descobre coisas novas todo dia, mas você está desencadeando processos que você não conhece e que depois vão dar mais problema. Tá certo? Então, uma coisa um campo que seria necessário ampliar muito seria o dessa ecopsicologia. Não sei se o Helpach chegou a usar essa palavra, mas é mais ou menos isso que ele está fazendo, uma ecopsicologia, quer dizer, o estudo da psicologia dentro do seu ambiente físico. Né? E, muito bem, quais são os limites desse ambiente físico? Né? Quando você pega, por exemplo, o fenômeno dos milagres, né? Os milagres acontecem aonde? No ambiente físico. Eles não são fenômenos espirituais. Né? O milagre espiritual seria absolutamente imperceptível para qualquer outra pessoa. Ele pode se passar na minha cabeça. Né? Por exemplo, Deus inocula em mim um conhecimento que eu não tinha. Eu adormeço burro e acordo inteligente. Então, isso seria um milagre espiritual. Tá certo? Mas ele só seria visível para mim. As outras pessoas iam achar que eu continuo burro como antes. A não ser que eu lhes provasse por indícios físicos visíveis. Né? Então, isso quer dizer que se você vai estudar o fenômeno do ambiente físico, você logo vai esbarrar no problema dos milagres, que vão lhe mostrar que você não sabe realmente quais são os limites do ambiente físico. Ele parece que tem brechas por onde entram elementos de uma outra dimensão infinitamente maior do que todo o universo. Né? Por exemplo, isso é um exercício imaginário que você pode fazer. As pessoas realmente imaginam o mundo espiritual por uma coisa que se passa dentro da sua psique, como uma coisa que passa dentro da sua psique. Mas se isso passasse dentro da sua psique, não poderia ter uma expressão física tão patente. Se você pega e estuda todas essas curas que o Padre Pio fez, foi a psique do Padre Pio que fez isso? Né? Se fosse a psique dele, ele saberia explicar como é que fez. Mas ele não fez, ele pediu a interferência de um outro agente. Quando nós imaginamos os fenômenos de ordem espiritual como coisas da psique, nós estamos confundindo o canal de conhecimento com o objeto. Né? Muitas realidades do mundo espiritual só chegam a nós através da nossa psique, ou seja, nós pensamos e chegamos a certas conclusões. Mas não quer dizer que eles existam na psique. Uma maneira de imaginá-los e escapar disso aí é você imaginar assim: o mundo espiritual existe fisicamente, só que ele é muito maior do que tudo que nós conhecemos como o universo.
Então, é tão grande que não cabe no universo, mas, para compensar, a nossa psique tem algum contato. Se você fizer esta analogia durante algum tempo, você percebe que qualquer estudo dos fenômenos espirituais que entre neles através da psique não vai descobrir nada. E isto é a tragédia dos estudos junguianos, né? Quer dizer, você vai acabar estudando a imagem dos fenômenos espirituais na psique, mas vai prender você cada vez mais na psique e os fenômenos espirituais desaparecem, porque a expressão física deles não está na sua psique, está no universo físico. E é ali que eles teriam que ser estudados, né? Então, eu posso dizer que não foi propriamente uma desilusão que eu tive com a psicologia, mas foi uma percepção dos limites e a percepção, vamos dizer, das perguntas irrespondidas e temas não estudados. E quando você vê isso, e você vê, não, pera, mas esses temas são tão grandes, tão vastos e tão gigantescos que eu mesmo não vou poder cobrir o território, tá certo? Então você acaba concluindo que é melhor você estudar outra coisa. Então vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta com o tema. Então vamos lá, tem umas perguntas aqui. Carlos Estevam pergunta: o dadaísmo não sente a criatividade aleatória, o relativismo, toda essa sopa de letras que maquia as intenções e objetivos da sociedade, afogando seus sentidos por debaixo dos panos e pela porta dos fundos da cultura pós-moderna, poderá ser revista através de bases menos corroídas, sem que haja uma revolução da mídia brasileira? Soluções como a Rádio Vox e canais privados do YouTube sem patrocínio pode vir a ser a salvação para a manifestação das áreas liberais desse mundo moderno? Bom, em primeiro lugar, é claro que nenhuma dessas iniciativas tem por objetivo enfrentar esse problema na sua totalidade, porque isso não é um problema brasileiro, isso é um problema mundial, e são distorções que vêm já há muito tempo. Praticamente nós podemos dizer que a única corrente significativa da cultura moderna é a mentalidade revolucionária, com toda a sua variedade de manifestações possíveis, e o que escapa disso realmente muito pouco. É uma presença assim pervasiva que entra dentro de todas as almas de algum modo. Então é claro que não são iniciativas como as nossas que podem enfrentar isso aí. Quer dizer, nós precisamos de começar, vamos dizer, a criar entre intelectuais uma consciência crítica a respeito de tudo isto e aos poucos esperar que se desenvolva uma nova cultura, se isso for possível e se houver tempo. De qualquer modo, por exemplo, esses dias nós estávamos conversando aqui até com o Padre Zé Eduardo sobre a questão, vamos dizer, da doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja está atrasada em 4 séculos a respeito da modernidade, porque no século XIX todas as tentativas de formulá-las baseavam muito na noção, vamos dizer, do Estado cristão, quer dizer, o Estado como braço da Igreja e, portanto, caindo de algum modo em algum dirigismo estatal centralizador. Tá certo? De onde veio também a própria nebulosidade da palavra liberalismo, na medida que você é contra o liberalismo teológico, você acaba sendo contra o liberalismo econômico também, como é que se diz? Por osmose, assim como o pessoal liberal, partindo da ideia de economia liberal, acaba aderindo de algum modo a um liberalismo teológico também por osmose. Quer dizer, tudo isso é absurdo, é confusão, e a confusão não interessa a ninguém. A confusão é o campo propício vamos dizer, de atuação do demônio. Até enfatizei aqui de muita importância ao trabalho do Alejandro Schaffwin, que descobriu que nos séculos escolásticos do século XVI, 2 séculos antes de Adam Smith, já haviam formulado toda a ideia da economia liberal, e eles eram os precursores de Ludwig von Mises. Eu acho que se não houver um diálogo intenso entre os intelectuais católicos e os liberais e libertários, tudo estará perdido, porque o fato é que só dentro do capitalismo liberal foi que a Igreja pôde prosperar em segurança
E, na verdade, quando a situação engrossou na Europa, para onde eles correram? Correram para os Estados Unidos. Né? Então, na hora de ficar com frescura com relação à economia liberal, isso tem realmente que acabar. Né? Quase 20 anos atrás, escrevi um artigo chamado Capitalismo e Cristianismo, que já dizia isso aí. Até hoje, eu não vi o menor sinal de uma iniciativa desse tipo entre intelectuais católicos. Eles ficam se apegando, por exemplo, a ideia de que o Estado é o braço da Igreja. Bom, essa ideia surgiu quando fundaram o Império Romano do Ocidente com Carlos Magno. Só que no tempo de Carlos Magno, você pensar em intervencionismo estatal na economia era uma coisa absolutamente impossível. Quer dizer, o próprio, a esfera de atuação do Estado era mínima naquela época. Né? E você transpor a mesma ideia para o Estado moderno, com todos os meios tecnológicos que tem, você acaba no socialismo. E em vez de você ver alguma iniciativa de compreensão do liberalismo por parte dos intelectuais católicos, você vê, né, o Papa aí dando força para a teologia da libertação, essas bobagens todas. Né? Quer dizer, você parece que, não tem aquele ditado grego que quando os deuses querem destruir uma pessoa, primeiro enlouquece. Então, não sei se são os deuses, devem ser os capetas. Né? Primeiro enlouquece as pessoas e depois as destrói. Né? Mas é evidente que quem quer que a esta altura esteja, vamos dizer, aderindo a esta expectativa de acabar com a pobreza por meio da ação estatal é um idiota perfeito, seja ele bispo, cardeal, papa, qualquer, não interessa. Se tem uma coisa que está provada, é impossível. Veja, quando, por exemplo, o socialismo paga um salário de fome para o sujeito, prometendo um futuro melhor, o futuro vai ficando cada vez pior. Se o capitalista faz a mesma coisa, na geração seguinte já tem uma vida melhor. Isso foi sempre assim. Isso é experiência histórica universal. Então, você começa mal, mas você progride. Se você pegar, vamos dizer, até os escravos que vieram da África adquiriram um padrão de vida infinitamente melhor, tá certo? Sobre o capitalismo do que jamais poderiam ter na sua terra de origem. Quer dizer, o capitalismo promete e cumpre, tá certo? Não é uma maravilha, mas é o que existe de melhor. Agora, em todo o campo da economia, você não vai encontrar uma coisa mais sensata do que a escola austríaca, com todo o seu desenvolvimento, desde o início, com o Böhm-Bawerk até Murray Rothbard e esse Hans Hermann Hoppe. Esse pessoal, no que diz respeito à economia, eles estão montados na razão. O problema é que, como o foco deles é a economia, eles extrapolam da economia para o resto. Então acabam achando que o liberalismo funciona em todas as esferas da sociedade, o que não é verdade. Porque toda a proposta mesmo da economia liberal é baseada na ideia da ação humana e da escolha livre. Quer dizer, o que determina, né, é a teoria deles do valor. Eles se contrapõem à teoria do Marx, que diz que o valor é a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir uma coisa. Eles dizem, não, o valor é o quanto as pessoas estão dispostas a pagar. Tá certo? E o quanto elas estão dispostas a pagar depende de valores subjetivos que elas têm. Então, é claro que esses valores não podem ser estabelecidos, vamos dizer, pelo mesmo mecanismo do mercado, embora as decisões sejam livres, tá certo? Então, você não pode dizer que um valor ele se torna positivo para certas pessoas porque ele é aprovado pelo mercado. E seria a mesma coisa que dizer que os valores só valem para fulano porque eles valem para os outros também. Isso seria uma coisa inteiramente absurda, tá certo? Então, a esfera dos valores tem que ser acessível a uma discussão objetiva que escapa totalmente do controle do mercado. Tá certo?
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.